Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Corretor Bem Pago. O tema da nossa aula de hoje é quais os cuidados específicos que o corretor de imóveis deve ter ao vender um apartamento ou então uma unidade que está situada dentro de um condomínio, né? Quais são os cuidados necessários que o corretor precisa ter? Por que o corretor precisa saber dessas informações? Quais que são as responsabilidades do corretor caso ele não verifique e não repasse essas informações que são necessárias ao cliente? O que pode acontecer com o corretor? O que pode acontecer com essa venda? Onde conseguir esses documentos? Enfim, tudo isso a gente vai verificar hoje, tá? Então fica comigo que eu tenho certeza que essa aula vai ser muito útil para você. Então, para que a gente possa iniciar, é preciso que vocês saibam a importância, né? O porquê que o corretor precisa saber dessas informações que eu vou estar passando aqui hoje. E é principalmente por conta disso, ó, da responsabilidade civil pelo dever de informação que o corretor tem. Você sabe que o corretor de imóveis ele tem duas obrigações principais, né? Que é o dever de informação e da análise dos riscos do negócio. Aqui o que eu vou estar passando hoje é com análise tanto dos riscos quanto com o dever de informação que o corretor tem que prestar para o seu cliente. Caso ele não analise algum documento que seja necessário ou que ele omita alguma informação que ele deveria passar para o cliente, o corretor ele responde civilmente por isso. O que isso quer dizer? A pessoa que se sentir lesada por essa conduta do corretor, ela pode desistir da venda, ela pode, caso ela já tenha concluído a venda e venha descobrir alguma coisa que o corretor deveria ter passado para ela e não passou, essa pessoa pode entrar com uma ação judicial cobrando do corretor. E o que isso tudo vai acarretar de fato para o corretor de imóveis? Primeiro, vai acarretar na perda de muito dinheiro, porque se o corretor for condenado em algum desses casos, ele vai ter que desembolsar uma boa grana para conseguir dar conta de arcar com o prejuízo que ele causou para o cliente. E a gente sabe que quando se trata de venda de imóveis, os valores são sempre altos, né? Então o prejuízo que o corretor pode ter com isso é muito grande. Além do prejuízo financeiro, o corretor de imóveis ele também vai ter o prejuízo da sua imagem como profissional. Isso eu falo sempre aqui, tá? Essas duas questões, da perda de dinheiro, né? E da mancha da reputação do corretor de imóveis como profissional. Porque é certo que se o corretor responder a algum processo judicial, certamente essa pessoa que está movendo o processo não vai indicar o corretor para mais nada, obviamente, vai acabar ainda falando mal desse corretor e o processo, por ser público, outros futuros clientes que vão comprar contigo como corretor, se forem pesquisar o teu nome aí na internet, se dá um Google no teu nome, vai aparecer esse processo aqui, isso tenho certeza que vai pegar mal para a tua imagem. Então é justamente por isso, essas informações que eu vou te passar aqui hoje são obrigatórias que você saiba, tá? Independente se tu vai estar vendendo um apartamento ou uma unidade, né, um terreno dentro de um condomínio, enfim, esses documentos que eu vou passar aqui para ti hoje, eles são essenciais na venda dessas unidades, tá? E tu precisa saber de todos eles justamente para que tu não caia aqui na responsabilidade civil pela má prestação do teu serviço como corretor de imóveis. Então vamos lá, quais que são as informações obrigatórias que têm que ser analisadas pelo corretor de imóveis na venda de um apartamento? Primeiro documento que o corretor tem que tomar ciência quando for vender um apartamento ou uma unidade que esteja dentro de um condomínio. Primeiro, análise da convenção de condomínio e do regimento interno. Esse documento aqui, ele é essencial que o corretor saiba todo ele, que o corretor faça a leitura para que o corretor tenha todas essas informações em mãos e consiga repassar todas elas para o seu cliente. Mas antes da gente avançar, eu tenho que te explicar aqui qual que é a diferença entre esses dois documentos, né? Entre a convenção de condomínio e o regimento interno. Qual que é a diferença entre eles? Tu sabe me dizer? Então a gente vai explicar cada um deles para que a partir de agora tu não se confunda mais, tá? Porque tem muito corretor que na hora que é questionado ele acaba se embabacando, não consegue explicar de uma forma correta para o cliente qual que é a diferença entre um e outro. Então esse é o primeiro passo, que a gente consiga distinguir qual a diferença entre a convenção de condomínio e o regimento interno. Então vamos lá, a convenção de condomínio, ela dispõe sobre assuntos gerais, tá? Por exemplo, quais que são as áreas privativas, quais que são as áreas comuns desse edifício, como que funciona o rateio das despesas do condomínio, ele dispõe sobre as reuniões de condomínio, como é que elas funcionam, questão de quórum, de com quantas pessoas pode começar, enfim, tudo isso vai estar disposto
na convenção de condomínio. Então a gente percebe aqui que nessa convenção de condomínio, ela trata mais de assuntos gerais, né? Não de assuntos específicos da convivência. Então, tu já assimila que convenção de condomínio trata de assuntos gerais, tá? Já o regimento interno, ele regula sobre a convivência das pessoas dentro daquele condomínio. Por exemplo, qual é o horário de funcionamento da academia, qual que é o horário e funcionamento, o uso do salão de festas, se pode ou não ter animal nos apartamentos. Então tu percebe que aqui no regimento interno, diferente da convenção de condomínio, ele já traz mais a questão de convivência entre as pessoas dentro daquele edifício, tá? Então ele vai estipular essas pequenas coisas, tá? Em que horário que pode utilizar o salão de festa, como que vai funcionar a utilização, as regras de utilização desses espaços, enfim, ele regula principalmente as questões de convivência dentro daquele determinado condomínio. Bom, então vamos lá, agora eu vou explicar aqui para vocês por qual motivo que o corretor de imóveis precisa ler tanto a convenção de condomínio quanto o regimento interno. Por qual motivo que o corretor precisa saber disso, precisa ter conhecimento desses dois documentos, tá? E no que isso pode implicar para o corretor de imóveis. Bom, é que ali dentro desses dois documentos é que vão estar diversas informações que são essenciais que vocês passem aos seus clientes. Porque vamos supor que você esteja vendendo uma unidade, um apartamento para um casal e esse casal tem um animal de estimação, tá? Então vamos supor que eles tenham um cachorro. Essa pessoa que está comprando essa unidade, ela vai querer morar em um apartamento que aceite animais, em um condomínio que aceite animais de estimação, certo? Porque para ela não é útil ela estar morando no lugar que não aceita o animal de estimação. Para ela não é uma opção deixar esse animal levar o cachorrinho ou não para esse apartamento. Ela tem que levar, né? Porque é como se fosse um membro da família dela. Então, se o corretor de imóveis, vamos supor, faça a venda de um imóvel sem verificar essas questões, essa pessoa pode se mudar até esse apartamento. Quando chega lá, ela percebe, faz a compra do apartamento. Quando chega lá, ela percebe que naquele local não é permitido animal de estimação. Tu já pensou no que isso pode acarretar? E com relação a isso, a esse determinado assunto, ele aconteceu com um cliente meu aqui do escritório. O que ele fez? Ele começou a comercializar um imóvel, a ofertar um imóvel. Ele achou um casal de comprador, tá? Para esse determinado apartamento que ele estava vendendo. E o que acontece? Essa negociação entre eles durou em torno de 15 a 20 dias, entre o corretor e esse possível comprador, junto com o vendedor do imóvel. Enfim, as partes ali ficaram entre 15 e 20 dias, acertando as questões do imóvel, pegando alguns documentos, certidões, enfim, para conseguir finalizar aquela negociação, tá? Então esse casal comprou esse apartamento, eles efetivaram a venda, já estava com tudo assinado, eles iam casar dali a alguns meses e o que eles fizeram? Antes de ir morar nesse apartamento, eles acabaram fazendo uma reforma bem grande para deixar do jeito deles, né? Para conseguir deixar o apartamento da forma como eles queriam, levaram em torno aí de 2 meses para terminar essa reforma e então só depois disso é que eles foram morar nesse apartamento. E o que aconteceu nesse caso? Assim que eles foram morar, passaram-se ali menos de uma semana, tá? Entre 4 a 5 dias, o síndico veio procurar eles porque tinham denunciado eles ao síndico dizendo que tinham ouvido barulho de animal dentro do apartamento, barulho de cachorro, latido. E eles não sabiam, então o síndico foi até o apartamento deles e falou que ali era proibido, né? Naquele condomínio era proibido que tivesse animal de estimação e que inclusive isso estava no regimento interno ou na convenção de condomínio desse edifício, tá? Então o que acontece? Eles ficaram muito frustrados, tá? Porque é como eu falei no início, a pessoa que tem um animal de estimação, ela trata ele como se fosse um membro da família, né? Então para eles, naquele momento, eles se viram sem chão, porque eles pensaram, bom, o que a gente vai fazer? A gente não tem como se desfazer do nosso animal. Então, na mesma hora, eles entraram em contato com esse meu cliente, que é o corretor de imóveis, e perguntaram para ele, né? Bom, como é que tu vai me vender um apartamento? Tu sabia, inclusive, que a gente tinha um animal, porque eles já tinham visitado, né? O corretor já tinha visitado esse casal, já tinha visto que eles tinham um animal. E o que aconteceu? O corretor tentou remediar essa situação, só que ficou muito complicado, porque era uma situação onde não tinha saída, né? Porque o que acontece? Eles tinham um animal, não podiam se desfazer, é óbvio, e por um outro lado, o vendedor também não queria desfazer a negociação, né? Porque ele já tinha recebido, já tinham assinado toda a documentação, eles também, os compradores investiram um bom dinheiro no apartamento para reformar.
Enfim, ficou uma situação muito fora de controle para o corretor de imóveis conseguir resolver. O que ele fez nesse caso? Ele conseguiu um outro comprador para essa unidade, isso em torno aí de 1 mês e meio mais ou menos. Depois que aconteceu todo esse problema, o corretor conseguiu achar um comprador para esse imóvel, né, desse casal, e conseguiu achar um outro imóvel então que fosse do perfil deles. E por que eu contei essa história para vocês? Tu olha o transtorno que isso tudo causou, tá? Causou tanto para o corretor quanto para o vendedor e principalmente para os compradores, né? E o que aconteceu nesse caso? Quando o corretor veio me procurar, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: tu leu a convenção e o regimento interno desse condomínio? Ele falou: não, eu não fazia nem ideia que eu precisava ler esses dois documentos. Achei que era questão lá de convivência e que eles fossem ler depois, né? Eu não sabia que eu precisava ter acesso a esses documentos, fazer a leitura. E eu expliquei para ele exatamente o que eu estou explicando aqui para vocês, sobre a responsabilidade dele, né? Nesse caso, acabou não indo parar nada na justiça, porque ele conseguiu ainda resolver, conseguiu achar um outro comprador para aquele apartamento que ele tinha vendido e achou um outro apartamento para esse casal, para que eles pudessem comprar, enfim, e morar. E se resolveu dessa forma, tá? Então isso não foi parar na via judicial. O corretor, nesse caso aí, acabou perdendo um pouquinho de dinheiro porque ele teve que tirar um pouco do bolso dele para conseguir pagar a questão das documentações de transferência de uns dos imóveis. Mas enfim, acabou que ainda saiu barato para ele, né? Por conta dele ter conseguido resolver a situação dessa forma e as pessoas tenham sido, de certa forma, pacientes com ele, né? Porque poderiam ter entrado com uma ação judicial e o corretor ia ter um prejuízo muito grande. Então é por isso que o corretor tem que ter acesso a esses documentos, fazer a leitura de ambos e passar todas essas informações para o cliente, tá? Para que ele fique ciente do que pode, do que não pode, dentro daquele determinado condomínio. Então aí vai uma dica para vocês, para os corretores de imóveis, para que vocês não errem mais e não sejam responsabilizados por conta de não ter passado uma informação que era necessária, tá? Aí vai. Se a pessoa estiver realmente interessada em comprar aquele imóvel, tu encaminha para ela por e-mail uma cópia tanto do regimento interno quanto da convenção de condomínio, para que ela possa fazer a leitura e ficar ciente do que é permitido ou não naquele condomínio. Então assim, tu como corretor de imóveis tem dever de passar essas informações para o teu cliente. Só que às vezes é muita coisa e o que tu vai acabar fazendo? Tu vai ligar para a pessoa, né? Então tu vai ligar e dizer, ó, nesse apartamento é assim, assim, assado, nesse condomínio, aliás, é dessa forma, tu aceita, a pessoa vai dizer que aceita, mas muitas vezes isso é feito de forma verbal e não documentado. Então, para que tu deixe isso documentado, o que tu deve fazer? Reúne esses dois documentos, o regimento interno e a convenção de condomínio. Geralmente eles até são passados para vocês digitalizado mesmo, em PDF, a pessoa geralmente encaminha para vocês nesse formato. Tu faz o seguinte, manda um e-mail para esse possível comprador e diz, ó, segue aqui o regimento interno, a convenção de condomínio, eu preciso que tu faça a leitura desses documentos, porque aqui as regras de convivência, é o que pode e o que não pode fazer dentro desse condomínio. Então eu preciso que vocês façam a leitura e me devolvam esse e-mail, me respondam esse e-mail dando um ok, um ciente como realmente fizeram a leitura e concordam com tudo que está estipulado ali. Já que é vocês que vão estar morando nesse condomínio, então eu preciso que vocês façam a leitura e concordem com tudo que está estipulado ali. Isso vai fazer com que o corretor se exime de qualquer responsabilidade por não ter repassado uma informação que ele deveria passar para o cliente, tá? Então fazendo dessa forma aqui, tu vai ficar garantido com relação a isso, de que tu não vai ter problema futuro com relação a o cliente falar para você, mas tu não me avisou isso, mas tu não me falou que era dessa forma. Então faz isso aqui, vai ficar por escrito e tu vai ficar garantido. E onde que eu consigo então essa convenção e o regimento interno para que eu possa estar encaminhando para os meus clientes? Como é que eu vou conseguir ou ter acesso a esses dois documentos? Primeiro, tu pode conseguir ele diretamente com o síndico do condomínio. Muitas vezes o síndico tem esse documento ou físico ou até mesmo no computador, né? Porque geralmente eles repassam, quando a pessoa assume como síndico do condomínio, é repassado esses documentos para ele. Então geralmente ele tem esse tipo de documentação já armazenada com ele, tanto a convenção quanto o regimento interno. Então se tu fizer a solicitação diretamente para ele, é bem provável que ele tenha esses documentos e que possa estar te passando por e-mail. Mas caso ele não tenha, tem uma segunda opção, que é que tu consiga diretamente com a empresa que faz a administração desse condomínio. Então, se o síndico não tiver,
com certeza a empresa que faz a administração vai ter esses dois documentos e vai estar podendo passar para que você faça a leitura e também faça um encaminhamento aí para esse possível comprador. Segundo ponto específico que o corretor de imóveis precisa analisar na venda de um apartamento: verificar se aquele imóvel, se aquele apartamento possui dívida de condomínio ou não. Tá? O corretor precisa fazer isso, tá? Isso também é essencial e eu já vou mostrar aqui para vocês o porquê que o corretor deve fazer isso e no que isso pode acarretar, tá? Aí de prejuízo para o corretor de imóveis. Então vamos lá, por que o corretor precisa verificar essa situação? Para verificar se aquele apartamento possui dívida perante o condomínio, isso é até meio óbvio, né? Quando a pessoa vai estar comprando um imóvel que está em um condomínio, tu tem que tirar a certidão para verificar se ele tem ou não a dívida de condomínio. E por que isso é tão importante de ser analisado? Além dessa parte de verificar se esse imóvel possui ou não dívida de condomínio, para te poder resolver essa situação antes de vender o imóvel, caso tu faça a venda desse imóvel e não verifique essa situação, ou seja, se esse apartamento tem ou não dívida de condomínio, o que acontece? A pessoa que vai estar comprando, ela vai estar assumindo toda essa dívida, mesmo sem saber, porque as dívidas de condomínio, elas perseguem o imóvel. O que isso quer dizer? Independente da pessoa que esteja com ele naquele momento, todas as dívidas, mesmo que sejam anteriores a essa compra, elas acompanham o imóvel. Então quer dizer que se a pessoa comprar um apartamento hoje e ele tiver dívida de 5 anos para trás de condomínio, todos esses 5 anos, tudo dívida, todas elas vencidas, essa pessoa que vai estar comprando hoje, ela que vai ficar responsável pelo pagamento de todas essas dívidas, mesmo que ele ainda não era o proprietário do imóvel? É exatamente isso, e é justamente aí que mora o perigo. Tem muito corretor que faz essa venda e acaba não analisando. E o que acontece? Essa pessoa que acabou de comprar o imóvel, ela vai ficar responsável por toda essa dívida anterior, mesmo antes dela comprar, ela vai ficar responsável por pagar essa dívida. E o que vai acontecer aqui? Essa pessoa pode pagar a dívida, esse comprador, né, essa pessoa que acabou de comprar o imóvel vai pagar essa dívida e o que ela vai fazer depois? Ela pode entrar com uma ação judicial contra o vendedor e contra o corretor de imóveis para cobrar essa dívida de condomínio que tinha em atraso e que ela não foi avisada sobre tal, tá? Então é justamente por isso que isso é importante do corretor analisar, para que tu tenha ciência se esse imóvel tem ou não dívida de condomínio, porque se tiver e tu não avisar para esse comprador, tu vai ser responsabilizado pelo pagamento dessa dívida lá na frente. Então às vezes tu ganha aí 10, 15, 20 mil reais de comissão e tu acaba gastando 30, 40, 50, pagando advogado, pagando dívidas de condomínio que estavam atrasadas. Enfim, tudo isso é responsabilidade do corretor e é justamente por isso que eu sempre bato nessa tecla, né? Que o corretor precisa saber muito além da venda. O corretor precisa saber a parte documental, saber analisar os documentos, justamente para diminuir ao máximo o risco que ele vai estar correndo caso ele faça uma venda nessas condições. Então, onde que o corretor de imóveis, mais uma vez, pode conseguir esse documento, né? Como é que o corretor faz para ter acesso, para saber se aquela unidade que ele vai estar vendendo tem ou não dívida de condomínio? Como é que ele faz para ter acesso a esse documento? Novamente, de duas formas, assim como na convenção e no regimento interno, diretamente com o síndico do condomínio. Geralmente o síndico tem esse controle, ele vai conseguir te passar quais são as unidades que tem ou não débito de condomínio, vai te poder passar qual é o valor exato da dívida, mas caso ele não tenha, da mesma forma tu consegue também com a empresa que faz a administração do condomínio. Terceira e última informação que o corretor deve ter conhecimento na venda de um apartamento é verificar se aquela unidade, se aquele apartamento possui matrícula individualizada ou não. Esse também é outro ponto crucial que o corretor precisa saber e que, mais uma vez, eu vou falar aqui, muito corretor de imóveis negligencia nessa parte. E eu já vou explicar para vocês também o motivo pelo qual isso é importante e por quê e o que isso pode acarretar caso o corretor não faça essa verificação, tá? Quais os problemas que podem acontecer com relação a isso e também onde que o corretor consegue averiguar se esse imóvel possui ou não a matrícula individualizada. Bom, então por que o corretor de imóveis precisa verificar essa situação? Saber se aquele determinado imóvel, aquele determinado apartamento tem já uma matrícula individualizada ou não. Caso o imóvel ainda não possua a matrícula individualizada, o vendedor ele não vai conseguir transferir o imóvel
para o nome do comprador. Então o que acontece? Isso acontece muito nos casos de apartamento que são novos, tá? Nos apartamentos antigos é muito difícil porque já passou, já foi vendido de um para outro e a matrícula já está individualizada de cada imóvel. Mas isso aqui costuma acontecer principalmente nos casos desses imóveis e apartamentos que são mais novos, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes, como ele ainda é novo e é a primeira pessoa que está morando dentro daquele imóvel, a pessoa vai deixando assim mesmo, não pega a matrícula individualizada, já que ela ainda está em nome da construtora. Então o imóvel fica da seguinte forma, ele está ainda lá vinculado à matrícula mãe, porque quando esse imóvel ele começa a ser construído, todas as unidades elas ficam vinculadas à matrícula mãe daquele edifício. Aí conforme as unidades ficam prontas, cada uma dessa unidade vai tendo uma matrícula própria, né? Vai sendo gerada uma matrícula própria para cada um desses apartamentos. Só que o que acontece? Quando esse apartamento é novo, às vezes eles não fazem, né? Às vezes por falta de algum documento que é essencial, que a construtora ainda não conseguiu, ou muitas vezes por desleixo mesmo das partes, né, da construtora e também por parte do comprador, eles vão deixando assim mesmo e esse imóvel ainda não tem uma matrícula individualizada para ele, tá? Então nesse caso, se isso acontecer, esse vendedor ele não vai conseguir transferir esse imóvel para o nome do comprador, tá? Então primeiro o que ele vai ter que fazer? Se tu como corretor de imóveis se deparar com uma situação dessa, o que tu vai ter que orientar esse vendedor a fazer? Ele vai ter que procurar a construtora e solicitar que eles façam, que eles deem entrada no pedido da matrícula individualizada desse imóvel. Enfim, a construtora vai apresentar todos os documentos, vai pedir também os documentos desse comprador, enfim, vai ter todas as documentações necessárias para que seja aberta uma matrícula individualizada. Dessa forma, feito isso, posteriormente, então essa pessoa pode fazer a venda do imóvel, que então já com a matrícula atualizada, ele vai conseguir transferir para um terceiro. Isso aqui não é difícil de conseguir, tá? Mas é algo que tu precisa verificar justamente para não acontecer isso. De às vezes tu faz toda a venda, chega na hora de transferir, opa, mas esse imóvel não tem nem matrícula atualizada ainda, como é que a gente vai transferir esse imóvel aqui para esse comprador, tá? Então, caso tu verifique essa situação, busca resolver junto com a construtora e com o teu cliente para que eles consigam o mais rápido possível fazer essa matrícula individualizada para não dar problema depois na hora de transferir o imóvel. Então, caso isso aconteça, que o corretor faça a venda desse imóvel e logo na hora de finalizar a compra e venda, a pessoa não consiga transferir esse imóvel para esse comprador, o corretor ele pode ser responsabilizado por isso também. Mais uma vez, a culpa vai recair sobre o corretor de imóveis. Então tu percebe que todas essas informações que eu passei aqui até agora, seja lá na primeira, na segunda e agora nessa terceira informação, todas elas dão conta da seguinte coisa, que o corretor de imóveis vai ser responsabilizado por qualquer falha que ele deixar na prestação do serviço dele. E como eu falei para vocês, isso vai implicar na perda de dinheiro, perda de tempo, né, que vai ser investido na venda de um imóvel, porque muitas vezes tu mostra o imóvel várias vezes para vários clientes, tu gasta com divulgação, tu gasta muito tempo fazendo toda a oferta desse imóvel, indo mostrar esse imóvel para alguns clientes, enfim, tudo isso é jogado no lixo, né? Então por isso que o corretor tem que fazer essas verificações antes, justamente para não acontecer isso, dele ser responsabilizado pela falta de informação que ele deveria ter passado para o cliente. E como que o corretor de imóveis vai conseguir averiguar se esse imóvel já possui matrícula própria ou não? Isso aqui é muito fácil, tá? É através do cartório de registro de imóveis onde esse imóvel está situado. Então tu vai até o registro de imóveis e lá tu faz a pergunta, né? E aí, esse imóvel aqui, quero saber se ele já tem matrícula individualizada ou não, ou ele ainda está na matrícula mãe lá do edifício quando ele foi construído. Então isso vai ser simples de tu conseguir, tá? Através dessa consulta prévia junto ao registro de imóveis, tu já vai conseguir saber se esse imóvel está ou não registrado em nome já da pessoa, se já tem essa matrícula individualizada ou se ainda está lá em nome da construtora, tá? Então faça essa verificação antes de ofertar esse imóvel. Então aqui recapitulando, quais são as 3 principais informações que são específicas para a venda de um apartamento ou de uma unidade que esteja dentro de um condomínio? Quais são as 3 informações essenciais para esse caso em específico? Primeiro, análise da convenção de condomínio e do regimento interno. Segundo, verificar se aquele apartamento possui dívida de condomínio ou não. E terceiro, verificar se aquele apartamento possui uma matrícula individualizada. Então, todos esses 3 casos aqui, eles estão extremamente ligados à responsabilidade civil do corretor. Então, se o corretor, por algum acaso, deixar
de verificar qualquer dessas informações e por conta disso venha a ocorrer algum problema no futuro, como eu falei para vocês, certamente o corretor de imóveis vai ser responsabilizado por isso e vai ter um prejuízo financeiro muito grande. Como eu falei, né? Às vezes o corretor ganha 10, 15, 20 mil, 30 mil de comissão e acaba gastando mais que o dobro só para poder ressarcir esse prejuízo que o cliente teve. Porque uma coisa é certa, já que quando se trata de imóvel é sempre num valor muito alto, dificilmente tu vai vender um imóvel aí de 50, 80, 100 mil reais. Às vezes até vende algum terreno ou outro aí, mas isso é muito difícil de acontecer, né? Geralmente a venda de apartamento é sempre um valor alto, né? Dificilmente aí hoje um apartamento baixa de 150 mil reais, né? Isso aqui na região onde a gente está situado, mas dependendo do estado e a capital, esse valor já parte de muito acima disso, né? Então toda a venda desses imóveis de apartamento, elas sempre tratam de um valor muito grande. Então a responsabilidade do corretor está estritamente ligada a esses documentos aqui que ele vai precisar analisar para que ele passe as informações concretas e que ele faça uma venda segura, não só para ele como corretor de imóveis, mas também para os clientes, para o comprador e para o vendedor daquele imóvel, tá? E isso também vai determinar o teu sucesso no futuro. Se tu fizer uma venda que esteja toda correta, com toda a parte documental, que tu faça todos os avisos para o teu cliente, tu cria perante esse cliente uma certa autoridade naquele assunto. Aquela pessoa ela vai te passar a ver como o corretor. Tu vai passar a ser o corretor dela, o corretor de confiança daquela pessoa. E isso é muito importante, né, nessa área. Assim como para nós, para mim que sou advogado, isso também é importante, que a gente passe essa confiança para o cliente. Para o corretor de imóveis é a mesma coisa, principalmente para vocês que trabalham com o sonho das pessoas. Muitas vezes as pessoas elas juntam dinheiro por uma vida toda justamente para poder comprar aquele imóvel dos sonhos ou para poder realizar o sonho da casa própria, né? Então é muito importante que tu tenha esses conhecimentos para que tu consiga auxiliar o teu cliente na hora de fazer essa venda, para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta confortável em estar comprando contigo. E isso vai fazer com que realmente você se torne um corretor bem pago. Porque aquilo que eu sempre digo aqui, corretor bem pago, ele se dá por duas principais coisas. Primeiro, vender e receber todas as comissões de fato de tudo aquilo que ele vende, ou seja, que ninguém te passe para trás na hora de pagar a tua comissão, para que tu consiga receber tudo que tu efetivamente venda. E segundo, para que tu não perca dinheiro por conta da má prestação do teu serviço. E esse é um dos pontos que eu mais bato aqui, né? Faz o teu serviço da forma correta, faz o teu trabalho de corretor de imóveis da forma correta, passa todas as informações para o teu cliente, analisa todo o risco daquela negociação. Eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para ti, para a continuidade e para o sucesso profissional que tu vai ter na tua carreira. Então é isso, agora eu quero pedir para vocês que vocês deixem aqui nos comentários se gostaram dessa aula, deixe o feedback aí de vocês, que ele é muito importante para mim, para saber se esse conteúdo é útil ou não para vocês, para os corretores de imóveis. Marca aí o corretor de imóveis que vocês conhecem e que deve saber disso aqui, marca os colegas de vocês, envie esse vídeo para todo mundo, porque a gente precisa compartilhar o conhecimento para que cada vez mais a classe dos corretores de imóveis esteja num nível muito alto de conhecimento, para que todos os corretores possam realmente prestar um serviço de qualidade. Então é isso, eu espero que vocês tenham realmente gostado. Se tiverem também alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo diretamente para vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.